Existe uma prisão que ela é muito silenciosa. É uma prisão que ela não faz barulho, mas ela controla as suas emoções, ela controla as suas escolhas, suas decisões, ela controla a sua fé, até mesmo os sonhos que Deus já colocou no seu coração, controla os seus relacionamentos. E essa prisão é aquela em que você vive debaixo de uma aprovação das pessoas, procurando ser sempre aceita. E eu entendo isso porque eu já vivi muito tentando provar o meu valor. Eu era uma pessoa que estou em processos, tá? Deus vem curando, vem tratando, né? Eu vou me colocando nesse lugar mesmo de me conhecendo, me autoconhecendo, que é extremamente importante. Você entender quem é você, mas eu era uma pessoa em que eu vivia uma vida, a máscara da perfeição, né? Eu costumo dizer que eu usava a máscara da perfeição para tentar agradar todo mundo. Eu queria agradar todo mundo. Eu sempre fui movida por aprovação das pessoas, validação dos outros. Eu queria sempre receber uma opinião, um elogio de algo que eu tinha feito, um reconhecimento. Fazia muitas coisas e a opinião das pessoas influenciava muito as minhas decisões. Isso não é legal, né? Isso é a prova viva de que você não tem uma identidade definida, né? Isso é a prova viva de uma distorção da sua identidade, de quem você é, de quem Deus te fez para ser. E o problema é quando você vive tentando viver, né, debaixo dessa aprovação. Você acaba perdendo a liberdade de quem Deus te fez para ser. E essa necessidade de aprovação aparece de 4 formas. A primeira forma é o medo da rejeição. Gente, isso aqui é algo assim muito forte, é algo que acontecia mesmo muito comigo, né? O medo da rejeição. E aí, o que é que eu fazia e é o que provavelmente você pode estar fazendo? O medo de decepcionar. Então você tá sempre ali de prontidão, né, para fazer e acontecer para as pessoas. Você está sempre ali mesmo de prontidão para não decepcionar. Você tem um medo do julgamento. Então você muitas vezes não demonstra sentimentos, você não opina em determinadas situações, você esconde as suas opiniões por medo do que as pessoas irão pensar de você. Você acaba se escondendo por trás de alguém que muitas vezes nem é você de fato. Você se esconde atrás de uma máscara por estar vivendo por trás de uma necessidade de aprovação o tempo todo. Dificuldade de dizer não também é um ponto, que é o medo da rejeição. Quantas pessoas eu atendi e atendo mulheres que têm essa dificuldade de dizer não por medo de rejeição, medo de desagradar, medo de decepcionar. Muitas vezes acaba abandonando realmente os seus sonhos pela opinião alheia. Você quer viver algo, você sonha com algo, mas vem uma pessoa e fala: ah, não, isso aqui não vai dar certo, não. Isso aqui não é uma boa coisa, não. Isso aí, ó, sem futuro, viu? Isso aqui, ó, é sem futuro. Isso aí não presta. Isso aí não vai ter futuro para você. E por uma opinião alheia, que muitas vezes foi algum desejo que Deus colocou no teu coração, tu abandona esse sonho por medo mesmo de rejeição, de ser rejeitada. A rejeição, ela dói, mas concorda comigo que você rejeitar você mesmo dói ainda mais? Você rejeitar quem você realmente é em Cristo, e é aqui eu falo sobre sua identidade em Cristo. Você rejeitar aquilo que Deus já colocou em você, a sua identidade, né, dentro do seu coração, dói muito mais. E um exemplo conhecido por todos nós foi Jesus, a pessoa de Jesus. Jesus veio
e ele agradou todo mundo? Ele conseguiu agradar todo mundo? Não, gente. Jesus não agradou todo mundo, pelo contrário, ele desagradou muitos, mas nem por isso ele deixou de cumprir a missão e o propósito. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele tinha a certeza de quem ele era em Cristo e isso era o que mais importava. A preocupação dele maior em agradar a Deus era o mais importante, entende? Se até Jesus foi rejeitado, por que nós, meros mortais, agradaríamos a todos? E teríamos essa necessidade de agradar a todos. Segundo ponto, comparação. Quando precisamos de aprovação, inevitavelmente nós começamos a nos comparar. E aí nós começamos a nos comparar com tudo e em todas as áreas da vida, através de vários meios. As redes sociais é um meio muito poderoso e que veio muito forte aí, e é um meio perigoso que eu falo no sentido de, se você não sabe lidar com as redes sociais, você começa a se perder e a perder a sua própria identidade devido à rede social, porque lá as pessoas mostram o quê? Mostram a perfeição, ninguém vai estar mostrando as dificuldades, os desafios do dia a dia. E aí você começa a se comparar a sua carreira, seu casamento, com a criação dos seus filhos. Você começa a comparar a sua relação com seus pais. Você começa a comparar os amigos, começa a comparar a sua aparência. Ah, meu cabelo não está. Hoje eu tô gravando um vídeo de cabelo molhado. Eu poderia não gravar esse vídeo, mas eu não teria tempo para secar ele. Então eu falei assim, eu preciso gravar esse vídeo. E algumas vezes passou assim na minha cabeça, mas eu acho que ninguém tá gravando conteúdo de cabelo molhado. Mas assim, o meu cabelo aqui é o que vai menos importar, porque o que eu quero falar com você é sobre o conteúdo em si, que é o mais importante. Mas a aparência, ela gera comparação, porque você quer ter o corpo parecido com outra pessoa, o cabelo parecido com o da outra pessoa, a roupa parecida com o da outra pessoa. Entende? A comparação, ela é um ponto muito importante que entra no quesito aprovação, você necessitar ser aprovado pelas outras pessoas. É como se ela te colocasse sempre numa posição injusta. Ou você vai se sentir superior às outras pessoas, ou inferior. Se nunca existisse uma paz ali. Eu costumo dizer que há dois tipos de comparação. Aquela comparação que ela é boa, né? A comparação em que eu me comparo com a outra pessoa, mas aquilo ali ela vai me motivar a ser alguém melhor. E tem a comparação que ela te inferioriza, que ela te minimiza, que você faz se sentir menos do que o outro. Essa é a comparação ruim. Então, você está tentando viver a sua vida, a sua caminhada, ou tentando viver a vida de alguém, tentando copiar a vida de alguém. Quando nós entendemos quem nós somos de fato, nós começamos a entender que Deus colocou um propósito único dentro de você e que através dos dons e talentos que Ele já colocou em você e do propósito que Ele tem para você, você começa a entender que não. A minha vida, ela vai acontecer nesse sentido aqui, porque Deus quer isso para mim. E os dons que eu tenho são diferentes dos dons daquela outra pessoa. E eu vou conseguir impactar mais vidas, falar, né, de Deus para as outras pessoas através do que eu tenho com o que Deus já colocou em mim. Quando eu começo a me comparar, pensa aqui, ó. Quando eu começo a me comparar, é como se eu negasse aquilo que Deus já colocou dentro de mim. É como se eu negasse aquilo que Deus tem para minha vida, que é único, que é especial e único.
Terceiro ponto aqui que entra, um ponto que aparece como uma necessidade de aprovação é o perfeccionismo. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque você queria a perfeição daquilo ali? Ou quantas vezes você fez, mas você quis um elogio, um reconhecimento por aquilo que você fez? Muitas pessoas acham que perfeccionismo é excelência, mas eu posso te dizer que perfeccionismo muitas vezes é medo. Medo do que as pessoas irão falar, medo do que as pessoas irão pensar, medo de errar, medo de críticas, medo de não ser suficiente. E o perfeccionismo, ele não impede você da rejeição, ele só impede você de viver. Simplesmente viver. E tem algo muito importante e que as pessoas costumam, confundir, e eu sempre falo isso, sobre ser excelente. E a excelência não é perfeccionismo e a excelência não é sobre alta performance. Você ser excelente com aquilo que está nas suas mãos e que Deus já colocou em você, quer dizer sobre você fazer com o que você tem hoje, da forma que você tem hoje, nas condições que você tem. Quantas vezes nós adiamos, nós procrastinamos, fazer coisas, realizar projetos, realizar ações que Deus já colocou nos nossos corações. Nós, por conta mesmo de perfeccionismo. Será que é perfeccionismo mesmo ou é medo? Medo de sair da zona de conforto, medo de viver o sobrenatural de Deus, medo de crítica, medo de ser rejeitada, medo do que as pessoas irão pensar, medo da opinião alheia. Pensa sobre isso. Quantos projetos nunca começaram porque ainda não estavam bons o suficiente? Quantos? Responde essa pergunta para mim. Quarto ponto. Agradar as pessoas. Aqui, gente, esse ponto aqui. Quantas vezes você tentou e você fez algo para agradar? Nem era algo que você queria fazer, nem era algo que condizia com você, mas você fez porque você queria agradar. E existe aqui uma diferença muito grande entre amar pessoas e agradar as pessoas. Então, como que você tem vivido? Você tem vivido procurando amar as pessoas que chegam a você e que estão ao seu redor? Ou você tem vivido tentando agradar essas pessoas? E aí, muitas vezes, você disse sim quando queria dizer não. Você assumiu responsabilidades que nem deveriam ser suas para agradar o outro. E aí entra aqui algo muito importante, a sobrecarga. Quantas coisas você tem feito que nem eram de responsabilidade sua, que nem precisaria ser de responsabilidade sua, e que Deus nem te entregou isso para tu fazer, mas você está tentando equilibrar muitos pratinhos, cuidando de muitas responsabilidades que muitas vezes nem são responsabilidades suas, por medo de dizer não e querendo agradar as pessoas. Se vê nesse lugar, você impõe um limite e você se sente culpada por ter colocado esse limite. E aí o que é que acontece? Você vive cansada emocionalmente. Entra aqui mais uma vez a sobrecarga. Quem tenta agradar todo mundo acaba desagradando a si mesma e principalmente a Deus. Paulo escreveu lá em Gálatas 1:10 o seguinte: se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Porque a nossa maior preocupação deve ser qual? Agradar a Deus. A nossa maior preocupação deve ser: o que eu tenho feito tem agradado a Deus? Essa minha decisão aqui tem agradado a Deus? Esse meu comportamento tem agradado a Deus? A minha vida tem agradado a Deus? Essa precisa ser a nossa maior preocupação. Agradar a Deus e deixar de se preocupar
com agradar as pessoas. Isso não significa, e aí eu entro aqui num ponto muito importante, que o feedback da outra pessoa não significa que o feedback, que a opinião, que o conselho da outra pessoa não seja importante. Claro, é importante você entender, você filtrar o que ela falou, entender de fato, conhecer também quem está te falando, quem está te aconselhando. Ou seja, o feedback é importante, mas quando o conselho, a opinião da outra pessoa começa a tomar o controle das decisões da sua vida, isso é o que é o mais preocupante. É isso que não pode acontecer e que você precisa ter esse cuidado e tomar esse cuidado. A necessidade de aprovação não nasce da opinião das pessoas, não nasce da opinião do outro. Ela nasce quando nós não sabemos quem nós somos em Deus. Por quê? Porque quando eu não sei quem eu sou, qualquer crítica, qualquer opinião, ela vai acabar me destruindo. Qualquer elogio vai me controlar e qualquer rejeição, qualquer crítica vai me paralisar. Porém, quando eu entendo quem eu sou em Cristo, quem eu sou, a minha identidade em Cristo, quem Ele me criou para ser, quem eu sou verdadeiramente nele, a minha preocupação com a opinião do outro, ela se reduz. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Aí eu continuo firme, mesmo em muitos momentos eu não ser compreendida, entende? Comece a trocar essa pergunta. O que é que os outros vão pensar? O que é que o outro vai pensar de mim? Comece a substituir por: Deus se agrada disso? Isso é algo que agrada o coração de Deus? Esse meu comportamento, essa decisão, essa atitude minha, agrada a Deus? Irá agradar a Deus? Troque a validação por convicção. Convicção de quem você é em Deus, convicção dos seus projetos e sonhos, sonhos que Deus já colocou em você. Busque a direção de Deus e não aplausos. Busque uma vida alinhada com Deus. Busque fortalecer uma identidade que Deus já derramou sobre você. Mais uma vez, Deus não te fez ao acaso. Deus não te criou por acaso. Ele derramou sobre você um propósito único, uma identidade única. E quando você fortalece a sua identidade, você para de se mover e caminhar todos os dias pensando no que as pessoas irão pensar de você. E sim, você começa a caminhar convicta daquilo que Deus já fez em você e irá fazer através de você. Talvez você tenha vivido anos tentando conquistar algo que Deus já te deu. Você não precisa provar o seu valor. Você não precisa convencer ninguém de quem você é. Em Cristo, você já foi aceita, amada, redimida, escolhida e selada nele. E quando você entende isso, a necessidade de aprovação começa a se perder, começa a perder o seu valor, porque você já entende verdadeiramente quem é. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com aquela mulher que precisa ouvir essa mensagem. Claro, né? Não esquece de ativar as notificações, toda quinta sai vídeo novo aqui no canal. Não esquece também de compartilhar, de curtir, de deixar o teu comentário aqui. E compartilhe aqui comigo nos comentários em qual área da sua vida você busca mais aprovação. Escreve porque eu vou ler todas as respostas. Até mais e até o próximo vídeo.